Agora, vocês não acham isso muito suspeito? A Bíblia diz que no futuro o anticristo vai estabelecer um sistema mundial de controle em que as pessoas não vão poder comprar ou vender se não tiverem a marca da besta. Elas vão ter que ter uma única religião, vão ter que adorar a marca da besta. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ed Produções Gospel. Hoje o assunto é ChatGPT, o ChatGPT. Você já ouviu falar sobre esse assunto? É um assunto do momento, um assunto polêmico, e o pastor Lamartine Porcela fez uma live falando sobre esse assunto e, segundo ele, já estava na Bíblia isso sobre o ChatGPT. Gostaria de pedir para você acompanhar esse vídeo até o final, que vai ser esclarecedor para você que não sabe o que é o tal ChatGPT. Vamos acompanhar? A sigla GPT, gente, significa transformador pré-treinado generativo. No inglês é Generative Pre-trained Transformer. Um site de inteligência artificial que nada mais é do que um robô que conversa com você, não com respostas prontas, porque hoje já existem, né, robozinhos que você tá ligando para algum lugar, ele tem respostas prontas para perguntas que você faça. Esse não. É uma inteligência artificial capaz de aprender e de usar os dados que foram armazenados e ter uma conversa normal com a pessoa, como se a pessoa estivesse falando com um ser humano. Mas não é. Então, por exemplo, você pode chegar lá nesse GPT e falar: escuta, eu gostaria de viajar para a Europa agora no mês de julho. Que lugar é mais bacana para eu conhecer e que realmente tenha segurança? Ele vai te responder. E se você fizer uma outra pergunta que acrescente mais alguma coisa, ele vai analisar a sua pergunta, vai entender o que está perguntando e vai te responder. Isso é uma coisa tão maluca, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu vi no programa na Globo, não me lembro o nome da pessoa que lidera o programa, estavam discutindo sobre isso, e um cantor sertanejo falou o seguinte: olha, nós vamos até perder o nosso emprego, porque esse site, né, esse ChatGPT, até composição de letras sertanejas estão fazendo. Gente, se por exemplo um pastor quiser chegar para ele e falar: eu gostaria que você fizesse para mim um sermão expositivo no tema, por exemplo, de predestinação, no calvinismo, ele vai ouvir, vai analisar o que ele tem e ele vai fazer esse sermão, gente. Você, no Fantástico também, né? No Fantástico passou, Jornal Nacional. Então, na verdade, isso é uma tecnologia muito disruptiva. Quem que desenvolveu essa tecnologia, gente, foi uma empresa chamada OpenAI, AI de Artificial Intelligence. Essa empresa, na verdade, é uma instituição sem fins lucrativos focada em pesquisa de inteligência artificial. Ela foi fundada por Elon Musk. Elon Musk. Por quem? Elon Musk. Em parceria com Sam Altman. Bom, eles fundaram essa instituição aí e tal e começaram a desenvolver essa inteligência artificial que pode bater papo e conversar com as pessoas. E a verdade é que o serviço ele está disponível gratuitamente e ele tem muitas funções diferentes. Ele responde perguntas, ele resolve equações matemáticas, ele escreve textos, ele até tem um texto que foi escrito no jornal The Guardian, que é um dos jornais mais importantes. Ele traduz idiomas, cria resumos de textos, faz recomendações, por exemplo: olha, hoje saia com guarda-chuva porque vai chover. Classifica as coisas entre boas e ruins. Olha, o Thiago está dizendo que usa, né? Ou seja, é uma coisa extraordinária, gente. Agora veja, ele não é que ele faz pesquisas, isso que eu achei maluco, ele não é que ele faz pesquisas na internet, vê o que tem na internet e faz cruzamentos de dados. Não.
todo o raciocínio que ele faz é feito a partir de informações que ele tem, que foram inseridas nele. Ou seja, quem detém a tecnologia é que coloca as informações. Então, as respostas que ele vai ter de acordo com as informações que aquela pessoa colocou no computador. E isso, gente, é muito perigoso, tá? O próprio chat explica que ele é incapaz de criar novas coisas. Ele apenas interpreta e esclarece, né, com base no que ele já sabe, com base em tudo aquilo que ele tem armazenado, tá? Então, o primeiro grande perigo que eu quero trazer para vocês aqui, que isso é uma maneira de poucas pessoas manipular milhões, tá? E aqui eu já quero começar a falar dos perigos que o uso dessa inteligência artificial vão trazer no futuro, tá? Os perigos, em primeiro lugar, que essa tecnologia vai tirar o emprego de muita gente, tá? O cantor sertanejo, Já não sei está se ele falou de tirando verdade, bastante. se falou brincando, mas ele disse, olha, até letra de música sertaneja eles estão fazendo. Então, obviamente, muita gente vai perder o seu lugar. Segundo, por exemplo, se um jovem que está numa universidade, está terminando o seu curso, normalmente as faculdades pedem um TCC, né? Que na verdade ele tem que trazer uma tese de conclusão de curso. O camarada pode chegar nesse chat GPT e dizer assim, ó, faz para mim uma tese de TCC no tal tema. E ele vai e faz, gente. E não dá nem para saber se isso foi copiado, porque na verdade se você vier e perguntar uma segunda vez, ele vai fazer um outro. Ou seja, não vai ficar nem provado que o camarada pegou dali. Ou seja, isso vai fazer com que pessoas que não querem estudar tenham a mesma nota que uma pessoa que ralou, que trabalhou e que estudou. Isso vai cada vez mais tirar dos jovens, né, aquela vontade, aquele espírito questionador de buscar entender as coisas, entendeu? E aí o que acontece? Ele simplesmente vai entregar essas respostas. Hoje ele ainda erra algumas coisas. Está começando. Mas o próprio Elon Musk, ele fala que essa tecnologia vai ser para essa década. E que ela é extremamente perigosa. Eu vou mostrar para vocês depois. Vocês podem imaginar, por exemplo, vocês podem imaginar um pastor chegando diante dessa tecnologia e fala assim, olha, eu quero que você faça um sermão para mim falando sobre a Páscoa. O chat GPT vai fazer. Gente, olha a seriedade disso. Ao invés do Espírito Santo inspirar, ao invés do indivíduo, do pastor buscar Deus, pedir a ele inspiração, ele vai numa máquina. E essa máquina vai dar o sermão pronto para ele. E aí ele vai começar a pregar, ou seja, o nível de manipulação é extraordinário. Por quê? Porque quem alimenta, né, na verdade, esse chat com as informações são poucos. E é através dessas informações que ele recebe que ele vai fazer um pensamento, vai refletir e vai responder. Então, na verdade, o que vai acontecer, gente, é uma manipulação de milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, com uma semana de uso, gente, ele já tinha 1 milhão de pessoas inscritas. Hoje já tem mais de 100 milhões de usuários. Ele foi lançado em novembro, então dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses, abril. Já tem mais de 100 milhões de pessoas, gente. O que acontece? Olha, eu vou contar aqui uma experiência de um amigo, preste atenção, porque tem que ter capacidade de foco para entender o que eu vou dizer aqui. Eu tenho um amigo que ele se inscreveu e ele fez uma pergunta política. Ele chegou e perguntou assim pro chat GPT: quem é fulano de tal? A resposta dele é um político super importante, é um político bom, faz isso e faz isso. Aí ele pegou o político antagônico a esse primeiro e falou: quem é o fulano de tal? E ele respondeu:
esse é um político que tem muita influência, mas é mau, ele não tem boas intenções, ele é tirano, e começou a falar desse camarada. Gente, vocês já imaginaram o poder de influência? Se até pesquisas influenciam, que dirá milhões de pessoas recebendo uma resposta de uma máquina que ele decide por um viés ideológico que ele recebeu, gente. A inteligência fez poesia também. Mas vocês estão percebendo, eu não vou dizer o nome dos dois que foram perguntados, mas esse meu amigo falou que ele não concordando, porque no final da pesquisa, perguntou assim, você está satisfeito? Ele falou, não. Uma segunda vez, ele trouxe a mesma resposta de uma forma diferente, criticando o segundo político. Uma terceira vez, a mesma coisa. Só quando ele chegou na quinta vez, que a resposta foi um pouco mais amena, talvez um pouco mais neutra. Então, vejam o que é que está acontecendo nos nossos dias, gente. Uma inteligência artificial capaz de conversar, mas manipulando as pessoas para que elas passem a crer em A ou B, um C ou D. Então, vejam o que o próprio Elon Musk, o fundador, o criador da tecnologia, disse. Ele falou assim, o ChatGPT é assustadoramente bom. Nós não estamos muito longe de uma inteligência artificial muito perigosa. Vejam que coisa, o próprio Elon Musk está dizendo. Nós estamos próximos de uma inteligência artificial muito perigosa. E o Sam Altman, que é o parceiro dele, diz assim, eu concordo que estejamos muito perto de uma inteligência artificial muito perigosa, no sentido de que a inteligência artificial trará grande risco à segurança cibernética. E eu penso que vamos chegar à verdadeira inteligência artificial na próxima década. Então temos que assumir riscos extremamente grandes. Uau! Uau! Agora eu quero aqui começar a fazer reflexões, gente. A Rayane Alves está dizendo que o rei está voltando. Amém. Maranata. Hoje nós estamos vivendo já num tempo em que estão tentando manipular as pessoas ideologicamente. Usam a mídia, a televisão, os jornais, não é isso? Usam a indústria do entretenimento, o cinema, as plataformas de streaming, como Netflix e outras. Só que quando você percebe que você está sendo manipulado, Stormy Batista imagina isso associado ao microchip. E será, né, meu amigo? Se você não gosta de uma rede de televisão, você simplesmente deixa de assistir. Como eu, faz muitos anos que eu não assisto uma dessas aí. Se você não gosta dos filmes que estão produzindo, você não assiste. Agora, essa tecnologia, gente, por ela ser muito boa, por ela facilitar a vida das pessoas, você imagina, eu vou fazer uma viagem agora, semana que vem. Poxa, para onde que eu vou? O que você me aconselha? Eu tenho tanto de dinheiro, eu quero gastar tanto. Ele vem e te mostra. Então, assim, é tão bom que as pessoas estão se apaixonando por essa tecnologia. E sabe o que vai acontecer? Significa que milhões de pessoas vão ser influenciadas por poucos. Milhões de pessoas vão ser influenciadas por poucos. Então, imagine esses jovens que hoje entram de cabeça em todas as tecnologias, eles vão ser profundamente manipulados, gente. Nós estamos falando de milhões e no futuro de bilhões de pessoas que terão acesso a uma inteligência artificial. Orar pelo Lucas que está pedindo oração, Senhor, toca na vida dele em nome de Jesus. Agora, vocês não acham isso muito suspeito? A Bíblia diz que no futuro o anticristo vai estabelecer um sistema mundial de controle em que as pessoas não vão poder comprar ou vender se não tiverem a marca da besta. Elas vão ter que ter uma única religião, vão ter que adorar a marca da besta. Agora, como é que você manipula
humanidade inteira através de tecnologias. Eu não tenho dúvida que a inteligência artificial será instrumento para isso, gente. A própria imagem da besta é isso, né? Vai manipular através desses sistemas que entram nas casas das pessoas e trazem uma visão ideológica. É nítido, um jovem vai para a escola, vai para a universidade, ele começa a ter questionamentos sobre a fé e começa já a ter uma ideologia, né? Uma ideologia que você já sabe como é que é. Agora, imagine isso entrando na casa das pessoas todas as horas, porque as pessoas vão consultar muitas vezes. Então, aqui, antes da gente começar a responder as perguntas, eu quero trazer agora a visão espiritual. A Kalinka Paiva está perguntando, será que o Elon Musk é o anticristo? Gente, a gente não pode afirmar uma coisa dessa jamais, mas às vezes dá uma certa dúvida de algumas pessoas, né? Não dele necessariamente, mas de algumas pessoas que estão muito poderosos e usando o poder para um controle das populações do mundo. Eu quero começar dizendo para vocês que só tem um grupo de pessoas que tem poder de resistir a essa tecnologia. E quando eu estou dizendo resistir, eu não estou falando em impedir que ela avance, porque não tem volta. Não tem volta. Esse grupo de pessoas são os cristãos. E eu quero mostrar para vocês lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 a 10, que diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O apóstolo Paulo está dizendo que esse iníquo, né? Iníquo no grego é anomos, aquele que não respeita nenhuma lei. Iniquidade é anomia, significa não obedecer lei alguma. E o mistério da iniquidade, ou seja, o anticristo, ele é um mistério. Ninguém sabe exatamente como é, mas ele já opera. Só que o texto diz que apesar dele operar, ele não assume o poder mundial. Por quê? Porque ele está aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, Satanás é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, o anticristo ainda é um mistério, ele já opera, só que ele ainda não se manifestou. Por quê? Porque aquele que o detém ainda não foi retirado. Eu entendo que o que detém é a igreja, o Espírito Santo na igreja, e a igreja sendo retirada no arrebatamento. Então, quando isso acontecer, aí então ele pode se levantar com tudo. Agora, gente, isso mostra que a igreja tem que resistir. Entendeu? O Jared Genro do Trump está na lista dos que podem ser. Eu confesso que ele, para mim, não leva o tipo, não. Porque a Bíblia diz que o anticristo tem boca grande, boca de blasfêmia, que ele é uma pessoa paroleira, falão, falastrão, entendeu? O Jared é muito mais um cara quietinho, entendeu? Não parece com as características do anticristo, né? A Cris Santos está dizendo, essa inteligência, o senhor acha que vai acontecer na mesma época da marca da besta, depois do arrebatamento? Não, a inteligência está acontecendo já. Você vê como tem gente atrasado, viu, gente? Essa senhora perguntando se vai acontecer, já está acontecendo, isso já é real, já está nos nossos dias o chat GPT. Está acontecendo já, está se desenvolvendo. Só que, como eles mesmos dizem, vai desenvolver muito ainda. Vai chegar num nível extremamente perigoso de manipulação, meu povo. Vocês já imaginaram quando a pessoa tiver uma dúvida? Hoje ela liga para um pastor ou liga para uma igreja. Quando ela tiver uma dúvida sobre fé, ela vai perguntar para quem? Vai perguntar para a inteligência artificial, que na verdade é manipulada e manipuladora.
Ela só responde de acordo com aquilo que ela recebeu. Então, ou seja, algumas pessoas que detêm a tecnologia é que vão alimentar do conhecimento que eles vão responder. Então vai ser um nível de influência, gente, tão poderoso, que é esse espírito de engano que a Bíblia está chamando aqui. O anticristo vai perder, ele vai ser destruído por Jesus, mas diz que o aparecimento dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, espírito de engano, gente, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Tem muitos crentes que vão ficar consultando esse negócio, ao invés de ler a Bíblia, ao invés de buscar a Deus. Eles vão responder tudo, vão responder questões de bolsa de valores, vão responder questões de tendências do mercado, eles vão responder tudo, gente. Então, alguns até dizem que a evolução disso é que essa inteligência vai ser colocada num cérebro positrônico, né? Na verdade, será um robô cujo cérebro será parte, vamos dizer, biológico e parte da inteligência artificial. Alguns até dizem que no futuro a imagem do anticristo que vai falar vai ser um robô desse, com inteligência artificial. Então, meus queridos, é muito importante vocês entenderem que a igreja tem como responsabilidade nos dias de hoje resistir ao avanço do anticristo. Vocês estão entendendo? Nós ainda estamos aqui, temos uma função, mas além de resistir, nós temos que avançar. Entendeu? Não, o anticristo não será uma inteligência artificial, não. Ele vai ser uma pessoa mesmo, de carne e de osso. Ele vai ser alguém que vai trazer para si, né, essa arrogância de dizer que ele é o Cristo. Ele vai se colocar no lugar de Cristo, entendeu? Então, o segundo papel da igreja de Cristo é avançar. Nós não vamos resistir ao avanço dessa tecnologia. Eles são poderosos, eles estão avançando. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quem tem mais poder de convencimento? O espírito do anticristo, o espírito de engano ou o Espírito Santo? Quem tem mais poder de convencimento? Uma tecnologia como a inteligência artificial ou o Espírito Santo? Então, meus queridos, a igreja deve avançar. Mateus 16:18 diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu declaro, meu querido, na sua vida, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja de Cristo ainda vai avançar. Ainda existem milhões de pessoas para se renderem a Cristo, se renderem à verdade que é Jesus. Agora, para que isso aconteça, você tem que pregar o evangelho. Queridos, olha a seriedade disso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do evangelho. Isso significa que quando alguém ouve a pregação, o cérebro dela é instigado a pensar, e o Espírito Santo pode fazer com que aquela pessoa creia. É isso aí, queridos. Esse é o pastor Lamartine Porcela falando sobre esse assunto polêmico sobre o Chat GPT, ou GPT. E você já tinha visto falar no Chat GPT? Qual a sua opinião? O mundo ficará mais perigoso ou melhor com o Chat GPT? Já que milhões de pessoas estão perdendo os seus empregos depois dessa tecnologia. Estamos perto do fim dos tempos? Comenta aqui nos comentários, deixe a sua opinião, compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a vida da sua família. E até o próximo vídeo.